pupilinhos, tudo bom com você? Ai, você tá com saudade de mim? É sua mãe? Como é que tá tua mãe? Se você não me conhece, gente, muito prazer, eu sou a professora Pamba do canal Redação e Gramática Zica e a partir de agora, aqui no Esquenta Enem, você terá acesso a 2 aulas exclusivas feitas com muito carinho para você. Então aproveite porque falaremos sobre interpretação e compreensão de texto e a estrutura da redação. Vem comigo, não sai daí, já pega o caderno porque você vai entender esse conteúdo de uma vez por todas. Vamos lá? E bora lá falar desse conteúdo. Essa coisa aqui é incrível. Esse conteúdo aqui que as pessoas ficam, professora, eu não sei interpretar e compreender texto. Gente, é pura técnica. E nós aprenderemos as técnicas para interpretar e compreender bem um texto. Então já relaxa, pega teu caderno para fazer as anotações e você vai ver como que funciona a interpretação e compreensão de texto. Você vai sair dessa aula e vai falar assim, professora, eu nunca acredito. Eu nunca pensei que eu fosse aprender isso na minha vida, chorando, lágrimas. Então vamos lá. Interpretar e compreender um texto, muito solicitado aí no Enem, no vestibular, nos concursos públicos, não é mesmo? Esse é um dos conteúdos que normalmente ocupam 60%, 70%, até 80% das provas que nós fazemos aí ao longo da nossa vida, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender, interpretar é diferente de compreender. É por isso que eles colocam lá interpretação e compreensão de textos. O E que eles colocam nos editais é porque é isso mais isso. É uma conjunção que indica somatória, certo? Isso e isso. 2 coisas diferentes. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, a diferença entre interpretar e compreender um texto. Vamos entender isso. Primeira coisa, para interpretar e compreender bem, a gente tem que ficar atento ao ler o texto a alguns pontos chaves que nos ajudarão a compreender e interpretar melhor esse texto. Existem algumas palavrinhas, algumas coisas, algumas estratégias que nós colocamos no texto que nos ajudam a entender o que realmente o autor quis dizer. Por exemplo, prestar atenção sempre nas conjunções. Um exemplo, a conjunção adversativa mas. Toda vez que você lê um texto ou lê um parágrafo ou qualquer coisa do gênero, gente, e tem a conjunção mas ligando ali 2 períodos, ou seja, 2 orações, sempre a opinião do autor vem depois desse mas. Tá dando para sacar? Normalmente você acha a resposta de uma pergunta que é feita ali, né, dentro das questões que você tem que responder a respeito daquele texto, aqui ó, depois do mas. Então fiquemos atentos ao uso das conjunções, das preposições. Tudo bem? Se eu coloco a preposição de algo, né, é o pertencimento de alguma coisa, então ele está falando sobre algo que pertence a alguma coisa. Sinais de pontuação, vírgula, ponto, né, ele vai separando opiniões, vai separando as mais diferentes partes do assunto que ele traz para você no texto, por meio também dos sinais de pontuação. E eu coloquei aqui, ó, palavras negativas. É sempre importante que nós nos atentemos às palavras negativas, por exemplo, não, nunca, sempre que jamais, né? Sempre que nós temos palavras negativas, elas trazem muito a respeito do texto. Então é importante que nós sempre foquemos e prestemos atenção nessas palavras. Tudo bem? Vamos lá para o próximo ponto. Olha só, compreensão e interpretação. Lembra que eu falei que interpretar é diferente de compreender um texto? Sim. E sabe como que você vai chegar na sua questão e vai saber, será que esse questionamento que a gente faz, né? Será que essa questão é de interpretação? Ou essa questão é de compreensão de texto? Dá para saber pelo enunciado. E aí, sim, você vai tomar diferentes atitudes dependendo do tipo de texto, né? Dependendo do tipo de enunciado que vem naquele texto. Então, olha só. Então, prestemos atenção nisso daqui. A compreensão, quando eu falo que o exercício é de compreensão, é muito simples. A resposta está no texto. Você lê o texto e compreende o que foi dito. Primeiro ponto.
Quando eu falo que o exercício é de interpretação, aí sim, meu amor, aí a gente cai naquela dor, né? Porque interpretar depende um pouco do seu conhecimento de mundo. O interpretar está além do texto, não é? A gente conclui coisas depois de ler o texto. Tá? Mas professora, tudo bem, eu entendi esse primeiro ponto, depois eu vou dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer a diferença entre interpretar e compreender, mas presta atenção, como que eu sei que o exercício é de interpretação ou de compreensão textual? Sempre, primeira coisa, olhe o enunciado. Se no enunciado estiver escrito, segundo o texto tá no texto, não tem uma coisa mais de texto que um negócio que tá segundo o texto, tudo bem? O autor, o narrador do texto quis dizer, o autor traz que, se o autor traz que, o autor durante o texto defende a ideia de que, o autor, gente, é porque está escrito no texto, o autor traz que, o autor defende que, o autor afirma que. Tudo que traz o autor e é uma afirmativa é um exercício de compreensão textual. O texto informa que, no texto, tem coisa que mais está no texto do que começar o enunciado falando no texto. Você tá no texto. Não tem onde tá outro lugar, né? Tá no texto. Então aqui, interpretação. Aí sim, existem algumas palavrinhas, algumas expressões chaves também que nos ajudam a entender que o exercício é de interpretação textual. Como, professora? Você chega no enunciado do exercício e está escrito assim, ó. Ao ler o texto, infere-se que... Inferir, gente, inferir, quem infere é você, quem conclui é você. Essa palavrinha inferência, né, ela é bastante usada, por exemplo, em concursos públicos. Ao ler o texto, depreende-se que, ou seja, compreende-se que o autor afirma, quem infere sou eu, quem compreende sou eu. Tá dando para entender? O autor afirma, quem conclui alguma coisa sou eu. Ao ler o texto, conclui-se que... Quem conclui é você. O autor afirma. Deu para entender? Tá sacando, gente? Essa primeira parte de entender a diferença entre compreender e interpretar um texto? Ó. Ao ler o texto, é possível subentender que... Subentender? Não, o autor afirma algo para mim. Quem subentende algo sou eu. Isso vai depender da minha interpretação, né? O texto permite deduzir. Palavra dedução, gente. Quem deduz alguma coisa é você, não o autor. Deu para sacar? Então, são expressões que são colocadas sempre no enunciado dos exercícios e que fazem você já ficar atento ao que realmente você precisa achar ao longo do texto. Se é um exercício de compreensão ou se é um exercício de interpretação. Vamos lá? Vamos entender de uma vez por todas, né, a diferença entre interpretar e compreender? Coloquei aqui uma frase. Ana Júlia andava cabisbaixa. Pergunto a você, o que você compreende disso? Pode responder aí com seu coração. Eu estou ouvindo daqui o seu coração. E o que você interpreta desta oração? O que você compreende e o que você interpreta? Eu posso fazer as duas coisas aqui. Muita gente está falando assim, professora, eu entendo que Ana Júlia andava triste, porque a palavra cabisbaixo, não foi isso que você pensou? Eu sei, eu ouvi você gritando daqui. Para de gritar, inferno. Olha só, cabisbaixa, né, nós entendemos que a palavra aí, ela traz o sentido de triste. Ou seja, isso é compreender ou interpretar a oração? Interpretar. O que você interpreta disso? Nós entendemos que, no nosso contexto social, uma pessoa cabisbaixa está triste. Mas o que eu compreendo desta oração? Eu compreendo que Ana Júlia, tecnicamente uma pessoa do sexo feminino, andava de cabeça baixa, porque é isso que significa a palavra cabisbaixa. Eu compreendo, o texto escreveu isso para mim. Ana Júlia andava de cabeça baixa. Mas o que eu interpreto? Que ela andava triste. Por quê? Porque a interpretação, ela depende do seu conhecimento também de mundo. Deu para sacar a diferença entre compreender e interpretar, gente?
É óbvio que a gente tem que tomar cuidado na interpretação de textos nas provas, que a gente também não pode extrapolar. E esse é um dos grandes erros que faz com que você normalmente perca uma questão. A gente quer interpretar muito além, às vezes, do que o texto traz. Deu pra sacar? A gente vai ver isso, a gente vai fazer um exercício e você vai entender certinho. Olha só, alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura do texto. Porque a gente chega lá na nossa prova, e aí a gente fala assim, não, tá tudo bem aqui, ó. Eu já vou ler esse textão, eu não vou nem olhar os enunciados, eu já tenho que ler porque o texto é grande e não vai dar tempo. Ou seja, já perdeu tempo ali. Por quê? Porque ninguém começa a prova lendo o texto. Você sempre vai fazer o quê? Começar pelo enunciado. Muitas vezes as provas colocam um textão lá gigantesco pra gente. Coloca um textão gigantesco. O texto é gigantesco. Aí a gente já olha, a lágrima escorre, a boca espuma, a gente passa um pouquinho mal, às vezes convulsiona, por que não? Mas você começa a ler texto, fazer marcação, falhou feio, falhou rude. Gente, às vezes, as questões referentes àquele texto, né? Porque normalmente tá assim, ó, texto referente às questões de 1 a 4. Às vezes, 3 questões daquela ali são só de gramática, você nem precisa do texto. E você só vai descobrir isso lendo o enunciado antes. E às vezes está lá no próprio enunciado, no parágrafo 3, linha 2, o autor afirma que... Às vezes você nem precisa do texto inteiro, você precisa do parágrafo 3, linha 2, e você já consegue responder a questão. Então, primeira coisa, nunca comece a sua prova, né? Começou lá a fazer a prova, começar sempre lendo o texto. Não. Se você viu que tem texto, vá para os enunciados das questões e veja se você realmente vai precisar daquele texto. Outra coisa que ajuda também, quando você lê o enunciado antes, é que você não sabe sobre o que é o texto, mas pelo próprio enunciado você já começa a ter uma ideia da temática do texto. Às vezes o próprio enunciado já fala um pouco sobre o texto, né? E aí já ajuda também, caso você precise realmente ler aquele texto inteiramente, tá? Outra coisa, segundo ponto, destaque palavras-chave. Destaque palavras-chave. Como assim? Lembra que eu falei? Conjunções, palavras negativas. Por quê? Porque ali traz muito sobre o ponto de vista do autor. Sempre tem uma opinião após uma conjunção, ou algum fato, algum dado, alguma coisa que a gente vai precisar para responder as questões. Então destaque essas palavras-chave. Tudo bem? Verbos, por exemplo, um verbo que está no modo imperativo, que é uma ordem. Sempre tente destacar essas palavrinhas. Destaque os tópicos frasais de cada parágrafo. O que é o tópico frasal? Gente, se você não sabe, eu tenho aulas lá no canal que eu falo sobre cada um desses pontos aqui bonitinho pra vocês e tem também na nossa plataforma o nosso curso completo, tá? Então assim, o tópico frasal, se você ficar na dúvida, eu vou falar aqui que eu não vou ficar explicando ele, porque leva um tempão, obviamente, eu tenho uma aula inteira pra falar só sobre ele. Mas é a oração principal, é a ideia principal de cada parágrafo. Todo parágrafo em um texto tem uma ideia principal, né? Então ele tem uma oração, uma frase ali que traz toda a ideia principal dele. E é esse tópico frasal que você tem que achar. Se você pegar lá uma prova que o seu parágrafo tenha mais, o seu texto tenha mais que 2, 3 parágrafos, tente achar a ideia principal de cada parágrafo. Elas são sempre conectadas. A parágrafo 1, a ideia principal, com o parágrafo 2, com 3, com 4. Isso sim é um texto bem construído, beleza? É assim que você tem que fazer na redação e é assim que a gente chora. Vamos lá. Trechos que geram dúvidas. Porque, né, nem sempre a gente vai entender tudo. Leu ali o texto, às vezes tem um trechinho ali que a gente fala, eu não entendi. O que você faz? Faça uma interrogação do lado dele ali e não dê atenção. Vida que segue, você não tem tempo pra ficar lá, ai meu Deus, é que eu tenho que entender tudinho, detalhe por detalhe. Não, às vezes você nem precisa daquela informação. Faz uma interrogação ali, se você realmente precisar dela, você vai voltar, vai ler mais 2, 3 vezes pra entender, tudo bem? Não fique perdendo tempo. Cuidado com as extrapolações. Ir muito além do que o texto traz, com base nas suas experiências e opiniões. É isso que eu falei, gente. Muitas vezes a gente vai resolver uma questão de interpretação textual e a gente vai muito além realmente do que é pedido. E as provas, elas não fazem exercício para a gente extrapolar tanto. Normalmente a resposta está por ali, às vezes você só precisa compreender um pouquinho, interpretar um pouquinho e você já acha a alternativa certa. Não precisa ir tão além. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Olha só,
Vamos falar agora sobre os níveis de leitura antes de começar a responder as suas questões. Então você já leu os enunciados, já sabe mais ou menos ali o que você tem que fazer, e aí sim você vai para o texto. Como que a gente faz? A gente sai lendo o texto igual um louco? É uma loucura assim a vida? Igual a nossa vida, que é a vida louca? Não, eu vou mostrar para vocês quais são esses níveis de leitura. Dá uma olhada. Temos uma primeira leitura. O que é a primeira leitura? É aquela leitura sem nada nas mãos, tá, gente? É uma primeira leitura sem nada nas mãos. Aqui eu estou passando técnicas de leituras para vocês, tudo bem? Qual que é o objetivo? Quando você lê o texto pela primeira vez, que é esta primeira leitura, você não vai fazer marcação nenhuma, nada do texto, nada do tipo. Você só tem um objetivo. Você tem um objetivo após a primeira leitura. Você deve ser capaz de responder isso aqui. Qual é a temática do texto? A palavra-chave da primeira leitura é: qual é a temática do texto? Esse texto aqui, ele fala sobre o sistema público de saúde no Brasil. Esse texto aqui, ele fala sobre Revolução Industrial e como ela aconteceu no Brasil. Esse texto aqui fala sobre o mundo fitness. Não entendo muito do mundo fitness, não gosto dessas coisas não, porque as pessoas têm que comer direito e isso não funciona comigo. Então, olha só. Quando você termina esta primeira leitura, você é obrigado a saber a temática do texto. É óbvio que você não está inteirado em tudo ali, muitas informações ainda não foram fixadas, fique super tranquilo quanto a isso, mas você tem que ser capaz de responder. O texto traz a ideia central de quê? Qual que é a ideia central do texto? O texto fala sobre o quê? Tudo bem? O foco central do texto é falar sobre o quê? O aumento do desmatamento no Brasil de 10 anos para cá. Ponto. Você tem que conseguir resumir em uma frase, uma oração, qual que é a temática principal desse texto. Se você conseguir fazer isso, pronto. Você já começou a fazer uma boa primeira leitura. E aí, depois disso, você vai para a segunda leitura. Segunda leitura, que é onde? Você vai pegar a sua canetinha, normalmente a canetinha preta, e aí você vai sublinhar, você vai riscar, você vai marcar, você vai fazer as interrogações nas ideias principais, riscar qual é o tópico frasal de cada parágrafo, as conjunções, as palavras negativas. Lembra que eu comentei sobre elas ali no comecinho da aula? Então é esse momento que você vai fazer essas marcações, destacar algum dado estatístico. Tá dando para entender, gente? Não são textos de 2 páginas não, gente. Você tá respondendo uma prova, tem um texto lá 2, no máximo ali estourando 3, 4 parágrafos dependendo da sua prova, mas não são 4 parágrafos de 20 linhas cada um, tudo bem? Então fique tranquilo, dá para fazer isso aqui tranquilamente. Depois de fazer isso, você já tem uma melhor interpretação e compreensão desse texto, você já sabe mais realmente sobre o que ele trata, porque você vai fazer uma segunda leitura. Você vai fazer marcações, você vai entender realmente a opinião do autor sobre o texto, né? Vai marcar ali a conjunção, palavras negativas e tudo mais. Aí, eu vou dar uma dica aqui pra você. Existe uma terceira leitura, na minha opinião, pamba, linda e sensual, maravilhosa, que não dá tempo de fazer. A gente só pode fazer essa terceira leitura se realmente você tiver com tempo sobrando ali, foi uma questão que você realmente ficou muito na dúvida, você deixa ela por último e volta para fazer esse fluxograma. Esse fluxograma são aqueles esquemas, sabe? Você pega uma ideia principal, escreve, aí você liga a ideia principal com a outra ideia principal, que não sei o que, todas as informações que saem dessa ideia principal, para que você realmente tenha uma interpretação e compreensão textual perfeita. Na minha opinião, em uma prova de Enem, vestibular, concurso público, muito provavelmente você não tem tempo para fazer esta terceira. Essa terceira, ela entra como recurso caso você deixe uma questão lá para o final, que você não quer perder a questão, ficou na dúvida, você volta e faça o fluxograma. Se você fizer uma primeira e segunda leitura muito bem feitas, eu tenho certeza absoluta que você gabarita a prova de interpretação e compreensão de texto. De verdade, gente, não tô falando isso pra você, professor, dá pra fazer uma primeira e segunda leitura que são suficientes para compreender, interpretar bem o texto e responder as questões, tudo bem? Vamos responder esse exercício aqui maravilhoso. Eu coloquei caiu numa prova, tá, da FGV. Eu coloquei porque ele é um parágrafo, então dá pra gente fazer a leitura juntos e resolver um exercício a respeito dele, beleza? Primeira coisa, eu tenho aqui o texto, cheguei na minha prova, vi aqui o texto, eu vou fazer a leitura do texto igual uma louca? Lógico que não. De louca, vida louca já basta vida. Vamos lá, vamos dar uma olhada no enunciado deste exercício. O jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque... Acabou, temos aqui um enunciado.
E a gente já pode extrair algumas informações desse enunciado. Nós temos um jornalista que é o autor do texto, então provavelmente pode ser que seja uma notícia de jornal, né, um texto informativo. Isso já traz bastante coisa pra gente, para que a gente já leia o texto com outros olhos, né? O autor do texto informa. O autor do texto informa. Se ele informa, a resposta está no texto. Ponto. Isso é um exercício de interpretação ou compreensão? Desculpa, querido, você pode falar? Oi? A produção aqui falou que ouviu, ficou um pouco dividido. Isso, compreensão textual. Tudo bem? Porque se o autor do texto informa, tá no texto a resposta. Beleza, gente? A gente vai ter que ler e entender qual que é. Ele está falando sobre resultados de uma pesquisa e ele afirma que esses resultados foram muito chocantes. Então a gente já sabe mais ou menos, eu não sei sobre o que é a temática do texto, mas eu já sei que fala sobre uma pesquisa e eu já sei que o resultado foi chocante. Eu tenho que entender aonde que está essa informação que o resultado foi chocante. O resultado, eu tenho que buscar no meu texto quem? Resultado. Ele vai estar de alguma forma, ele vai estar sob forma de número, não é verdade? Resultado de alguma coisa, ele vai estar em forma de uma citação, não é? A gente tem que buscar essa informação, beleza? Deu aqui o primeiro ponto, então agora sim a gente volta para o texto e vai fazer a leitura. Olha só. Democracia refém. Desde 2008, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina, mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos, aí tem ali 14% e 1%, com o jeito que o regime democrático funciona no país. Aí ele tem a fonte, Estado de São Paulo, 2015. Beleza. Gente, temos aqui, esse é o nosso texto. Primeira coisa, fizemos uma primeira leitura. Qual é a temática desse texto? Sobre o que ele fala? Qual é a ideia principal aqui, Qual é a ideia principal? Qual que é o tópico frasal deste parágrafo? Qual que é a ideia principal deste parágrafo? O IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Ou seja, sobre o que é este texto? Ele fala sobre a satisfação do brasileiro em relação à democracia. Achamos o nosso tópico frasal. Ponto. O texto fala sobre a satisfação do brasileiro em relação ao regime democrático do país. Ponto. É isso. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu entender essa informação? Essa é a informação principal. Os resultados nunca, olha lá a palavra negativa, nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como o Uruguai. Mas, olha aqui, gente, jamais conjunção e palavra negativa haviam sido tão chocantes quanto agora. Olha a palavra chocante que está lá no enunciado do exercício. Vamos voltar no enunciado? Resultado da pesquisa foi muito chocante. Aí a gente vai ver. Por quê? Cadê o porquê de ser chocante? O porquê tá aqui, A conjunção não está escrita, mas está subentendida. Porque só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos. 14%. Ou muito satisfeitos. 1%. Com o jeito que o regime democrático funciona no país. Ou seja, nós temos uma conjunção aqui, subentendida também, O resultado foi chocante porque deu este resultado aqui. Ok, professora, deu para entender. Vamos lá, vamos às nossas alternativas. O jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque deixaram de ser brilhantes pela primeira vez? Ele fala aqui, os resultados nunca, olha a palavra aqui, é negativa, nunca foram brilhantes. Ou seja, podemos eliminar a alternativa A. Vocês viram que a resposta está no texto. Então não é a primeira vez, certo? Mostraram concentração de respostas positivas. 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos.
15% é positivo, de 100%, 15%, ou seja, existe uma concentração de respostas positivas ou negativas? Professora, respostas, concentração de respostas negativas. Se a gente for perceber, mais de 80% está insatisfeito. Se 15%, não é verdade? Eu estou fazendo a conta aqui deu errado aqui. Olha só, eliminamos também. Indicaram reprovação do governo. Olha lá a alternativa que extrapola. Por que extrapola? Porque 15% estão satisfeitos ou muito satisfeitos. Ou seja, o governo foi reprovado completamente? É isso que o texto traz? Não, tem 15% que está satisfeito com isso, ou muito satisfeito. Então, a gente percebe o quê? Que essa alternativa aqui, ó, ela extrapola o que a gente precisa, porque não há reprovação total do governo. Apontam mais de 80% de reprovação? Apontam mais de 80% de reprovação? Olha só, 15% aprovam. Opa, sim, tem mais de 80%. Essa informação está aqui. Não é verdade? Só tem que fazer um pouquinho de conta. E olha que eu sou de humanos, eu consegui fazer essa conta aqui. Então pode ser que essa seja, sim, a nossa alternativa. Vamos deixar aqui. Destacaram insatisfação da população. Voltamos para o texto. A população inteira está insatisfeita? Não. 15% está satisfeita ou muito satisfeita. Ou seja, destaca insatisfação total da população. Novamente, essa alternativa aqui, ó, ela é muito parecida com essa, ó. Só está escrita de outra forma. Qual é a alternativa nossa, gente? Essa informação aqui, ó, consta no texto. Apontavam mais de 80% de reprovação. Deu para entender, gente, que não é difícil. Claro, eu fiz aqui de uma forma calma, tranquila, pra gente ir entendendo. Mas vocês perceberam que não é nenhum bicho de cabeça? FGV é uma prova que costuma ter um grau de dificuldade alto. Por isso que eu peguei um exercício deles. Não é difícil, é só aprender. Claro, a gente acabou de aprender as técnicas e quando a gente aplica, a gente vê que, putz, funciona. Realmente eu consegui compreender isso. E você vai aplicar isso em qualquer prova que você faça na sua vida. Leia enunciado, veja se é de interpretação e compreensão de texto, veja se tem alguma alternativa ou mais que extrapolam o que realmente é pedido ao longo do seu texto. E eu espero de verdade que você tenha entendido este conteúdo. Se quiser ter acesso a um conteúdo completo, aos nossos cursos completos e correção de redação detalhada, é só entrar onde? Na nossa plataforma, que vai aparecer aqui para você também. Para quem está participando aqui do Esquenta, gente, tem cupom de desconto exclusivo, então não deixe de aproveitar, é só para quem participa do Esquenta este desconto que está disponível. E também não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que eu posto muita loucura. Minha vida é uma loucura, gente, é muita loucura. Eu vou ser presa um dia com certeza. Olha só, também não deixe de se inscrever nesse canal incrível, maravilhoso, Redação e Gramática Zica, com aulas semanalmente para vocês e aulas ao vivo também semanalmente. Então, já se inscreva, siga a nossa fanpage. Foi um prazer imenso dar essa aula para você. Espero que você tenha entendido e gostado. E não deixe de assistir o nosso próximo conteúdo. Um beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula e tchau! Fala, pupilinhos! Tudo bom com você? Não deu tempo de dar saudade, você já voltou com ela mais bonita, maravilhosa da minha vida. Um beijo, vamos lá, vamos começar a falar sobre isso aqui? Vamos começar a falar sobre a estrutura do texto dissertativo. Então, o que eu aviso para vocês? Aqui vale para Enem, vale para vestibular, vale para concurso público. Por quê? Porque eu vou indicando ao longo da aula as diferenças entre as bancas. O que uma banca pede, o que a outra não pede, por aí vai, beleza? Vamos começar a conversar sobre a estrutura do texto dissertativo. Porque normalmente a gente chega lá na prova, E aí, tá lá escrito, faça um texto dissertativo sobre o seguinte tema. Ou, faça um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. E aí eu vou explicar alguns pontos interessantes sobre isso para vocês. O que é esse texto dissertativo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, antes de qualquer técnica, qualquer parte de uma estrutura de um texto, a gente tem que entender, se você vai fazer um texto dissertativo, o que é dissertar? É verdade, né? Eu nunca parei para pensar sobre o assunto. Dissertar, gente, nada mais é que falar sobre algo. Como assim? Falar sobre alguma coisa. Não é dar a sua opinião, não é nada disso. É falar sobre algo. Disserte sobre a política no Brasil. Disserte sobre dados estatísticos do IBGE. Você pode falar sobre qualquer coisa.
Dissertar é falar sobre algo e não necessariamente dar a sua opinião sobre algo. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque existem 3 tipos de dissertações. Muita gente não sabe isso daqui. E aí eu vou indicando alguns pontos importantes para vocês a respeito disso. Olha só. Tipos de dissertação. Tipos de dissertação. Eu tenho um primeiro tipo que é a dissertação subjetiva. O que significa, né? A gente tem que entender o que significa a palavra subjetiva. Sabe quando você está falando com a pessoa fala assim, pessoa, eu não concordo com isso daí que você está falando. Ela fala, dane-se. Oxe, minha opinião é minha opinião. A opinião é subjetiva. O que é subjetiva? De pessoa para pessoa. De indivíduo para indivíduo. Ou seja, de sujeito para sujeito. Tudo que é subjetivo indica sujeito. O que é uma dissertação subjetiva? É aquela que um sujeito escreve em primeira pessoa. É onde, por exemplo, eu escrevo uma crítica, um artigo de opinião, um texto no blog. É onde eu posso expor aqui, eu posso expor sentimentos, eu posso expor emoções, raiva, angústia, por aí vai. É neste tipo de dissertação que eu escrevo em primeira pessoa, que eu me coloco ali, eu dou a minha cara a tapa quando eu escrevo uma dissertação subjetiva. Porque eu escrevo lá nela, eu acho, eu julgo que, eu acho isso errado, eu acho que... Você se compromete, concorda? Escrever em primeira pessoa é um pouquinho arriscado no dia de hoje. Olha lá, dissertação expositiva. Como o próprio nome já diz, você vai fazer o quê? Uma exposição. Isso daqui se assemelha muito a uma notícia de jornal. Só notícia, sabe assim, ocorreu um crime na rua 15 de novembro, até agora a polícia não tem nenhum suspeito, eles estão pegando as câmeras próximas ao local para ver se identifica alguém. Eu expressei opinião. Eu falei se o crime, se morreu alguém, se essa pessoa merecia morrer. Ninguém merece morrer, não é verdade? Então eu não dei a minha opinião. Não, eu só falei que aconteceu um crime, ninguém foi preso, a polícia está investigando para prender alguém. Só isso. Ponto. Isso é expor fatos. Tá dando para entender? E aí é que entra o pulo do gato. É aqui que a gente faz redação, Quando você chega lá na sua prova e ele coloca assim para você, faça uma dissertação, subentende-se automaticamente que é argumentativa. Tudo bem? Todas as provas, as bancas, quando elas pedem uma dissertação, automaticamente você já deve subentender que é um texto argumentativo. E ele tem diversas características, esse texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Eu explico isso no canal e eu explico também lá no nosso curso completo, no site, lá na plataforma com todas as aulas para vocês. Então, tem tudo bonitinho para você estudar. Então, anota aí o próximo ponto que você tem que pegar. Quais são as características desse texto argumentativo? Eu vou falar algumas aqui, que é, por exemplo, ser escrito em terceira pessoa. Como assim terceira pessoa, professora? Então eu não posso escrever primeira pessoa. Não pode. Mas eu ouvi falar, ouviu errado. Mas é que quando a gente se inculca... Gente, pelo amor de Deus, qual é a técnica do texto dissertativo argumentativo? Ser escrito em terceira pessoa. Porque se você escrever em primeira, você cai no texto subjetivo. Então você falhou na tipologia textual. Sua redação pode ser anulada. Eita! É verdade, eu queria te chocar mesmo, eu queria te chocar com isso. Terceira pessoa, você não se compromete com nada que está escrito. Você não pode ser processado por nada, porque não foi você que disse, foi seu eu lírico. Como assim, professor? Seu eu lírico, amor. Não foi você que disse, não está escrito, eu acho que você roubou. Se eu falo para uma pessoa, eu acho que você roubou, ela vai falar, então prova. Ela pode me processar. Eu posso pagar um processinho, eu posso ser presa, calúnia, difamação, injúria. Não é verdade, gente? Acontece. Agora, se está escrito assim, acha-se que você roubou. Quem acha-se? Não vou colocar aqui meu ponto, entendeu? Acha-se. Não sei quem acha. Não posso ser processado por isso, é o eu lírico que acha, não sou eu. Tudo bem? Terceira pessoa sempre. E existem algumas outras técnicas que você tem que saber sobre esse texto dissertativo argumentativo que eu vou falar aqui sobre a estrutura dele. Tudo bem? Vamos lá, gente? Deu para entender a primeira coisa aqui? Eu gosto de dar sempre um panorama mais completinho, a diferença entre esses tipos de texto, porque muitas vezes a gente está fazendo uma redação e acaba caindo aqui, no texto expositivo. Ou escreve em primeira pessoa, cai aqui, no subjetivo. De qualquer forma, você está errando. Feio, rude, tudo bem? Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, quando você chega lá na sua prova,
preparado, reboloso. O que você faz? Você fala, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma estrutura pronta do meu texto, da minha redação. Eu sou demais, sou foda aqui. Primeira coisa, o que tem que ter nessa estrutura do texto dissertativo argumentativo? Introdução, né? Introdução, que é aonde você... Eu vou falar sobre esses tópicos daqui a pouquinho, tá, gente? Um por um, eu só tô dando um panorama aqui pra você. É onde você apresenta a temática pro leitor, a tese, a ideia principal, tudo bem? O seu ponto de vista em terceira pessoa a respeito do tema que foi dado. Beleza, já vou falar mais sobre isso. Depois vai ter o desenvolvimento, que é onde você colocará o quê? Argumentos para convencer a sua banca, o seu corretor da redação. É sempre bom agradar essa pessoa, né, gente? Essa pessoa que dá nota pra gente. É aqui que você vai colocar seus argumentos. E tem também a conclusão. No caso do Enem, eles pedem obrigatoriamente uma solução para o problema, um projeto de intervenção para o problema. Tudo bem? E aí você tem que ficar atento. Se eu tô fazendo um vestibular, eu tô fazendo um concurso, normalmente você só precisa apresentar uma nova tese, fazer o fechamento do texto, não precisa dar uma solução para o problema, beleza, gente? Mas, se você está treinando para a prova do Enem, o projeto de intervenção que eu explico ao longo do nosso curso, também faço aulas ao vivo lá no nosso canal, explicando isso aqui para vocês, é extremamente importante e vale 200 pontos da sua nota. Só 200 pontos, tudo bem? Só 200. Olha lá. Introdução. O que tem dentro da introdução especificamente? Vou mostrar para vocês, tá? Eu coloquei um parágrafo aqui legal. Ela apresenta a tese ao leitor. A tese é a ideia principal, o ponto de vista a ser defendido por você ao longo do texto. Só que lembre-se, gente, isso sempre em terceira pessoa, para que você não corra o risco da sua redação ser anulada. Professora, tem que lembrar disso daí. Olha só. Ponto de vista a ser defendido por você ao longo do texto. Você tem que se manter coerente ao longo do seu texto, né, com a sua tese. Se você defende que tem que mudar o regime democrático no Brasil, você tem que ser coerente e dar argumentos para provar isso ao leitor. Tudo bem? Se você lá no parágrafo 1 defende que o regime democrático no Brasil tem que mudar e ao longo do texto você fala assim, na verdade, se for ver bem, se você pensar bem aqui, não precisa mudar não, tá até que tá bom. Você não foi coerente, sua redação vai ter uma nota baixíssima. Coesão e coerência é sempre bom manter, né? Dá uma olhada aqui nessa introdução que eu escrevi, que fala sobre a evolução do conceito de família no Brasil. E aí a gente vai localizar essa tese, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí. O conceito de família no Brasil vem mudando. Essa temática ganhou destaque nos últimos tempos, principalmente quando houve a aprovação da Lei 6583/13, que reconhece a família como sendo o núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Nota-se, nesse sentido, um retrocesso no respeito à diversidade, a aceitação de uma queda de base patriarcal e a evolução social, que está permanentemente em mudança. Então, olha só, eu tenho aí uma introdução sobre uma redação que fala sobre a evolução do conceito de família no Brasil, ou a evolução do conceito de família no século XXI. E aí, gente, o que a gente tem que começar a destacar aqui? Alguns pontos, tudo bem? Primeiro, eu inicio o meu texto explicando para o meu leitor, né, o meu tema. O conceito de família no Brasil vem mudando. Tem gente que começa a redação já falando assim, ó. Esse conceito está passando por diversas mudanças nos últimos tempos no Brasil. Que conceito, amor? Do quê? Sobre o que hablas, querido? Eu não sei. Gente, tem que prestar atenção. Quando você escreve um texto, você tem que começar ele subentendendo o seguinte: o meu leitor não sabe qual que é o tema. Ele não sabe nada sobre o assunto. Eu tenho que dar todas as informações possíveis para que ele compreenda. Muitas vezes a gente começa o texto de um ponto que parece que a pessoa já sabe o tema. E a gente tem que pensar o seguinte: se eu vou escrever um texto, ele tem que ser lido por qualquer pessoa e qualquer pessoa tem que entender a temática desse texto. Beleza, gente? Então eu falo lá, essa temática ganhou destaque nos últimos tempos, tá? Onde que está a minha tese? Onde que está a ideia que eu defendo? Qual que é o meu ponto de vista em terceira pessoa?
Nota-se nesse sentido um retrocesso no respeito à diversidade, a aceitação da queda de uma base patriarcal e a evolução social que está em permanentemente mudança. Ou seja, eu concordo que a formação da família é só a união entre um homem e uma mulher? Não, eu falo que esta aprovação de lei é um retrocesso, porque na minha opinião, em terceira pessoa, o que eu defendo aqui no meu texto? Eu defendo que isso é um retrocesso, né, no que se refere ao respeito à diversidade, aceitação da queda de uma base patriarcal e evolução social. É isso que eu tenho que defender ao longo do meu texto. Eu darei argumentos ao longo do texto para defender essa ideia que eu expus aqui. Deu para sacar, gente, a questão de fazer uma tese? Normalmente a tese, ela está no final do parágrafo. Fica a dica aí para você. Tem uma aula no canal e no curso que eu falo bastante sobre a estrutura de um parágrafo, como escrever um parágrafo, qualquer parágrafo. Assista essa aula que vai ajudar bastante você a entender cada parte de um parágrafo, tudo bem? E aí você vai conseguir escrever melhor também, fica a dica. Você, na introdução, instiga o leitor, você tá, menino curioso, menino moleque, sobre o que esse menino, esse sapequinha tá falando, não é mesmo? Você instiga a curiosidade do leitor, você tem que fazer o leitor querer continuar a ler aquele texto. Cada informação você coloca na tese, né? Cada informação que será desenvolvida ao longo do texto. Então, por exemplo, voltando aqui, ó, eu posso, nos meus parágrafos de desenvolvimento, explicar e dar argumentos, falar por que é um retrocesso. Eu posso explicar também por que isso não é uma aceitação, né, da queda da base patriarcal. Coloco pontos aqui que eu posso usar para desenvolver, que eu devo usar para desenvolver os meus argumentos. E técnicas para fazer uma introdução. Tem lá no nosso curso, tem no nosso canal do YouTube, várias técnicas para fazer a introdução. A partir do momento que você sabe o que tem que ter na introdução, você escolhe uma técnica que você se dê melhor e aplica. Pode ser uma técnica de definir o conceito da palavra, pode ser uma técnica de fazer uma comparação social, histórica. Você que escolhe, tudo bem? A técnica é o de menos. Você tem que entender isso daqui. O que tem que ter dentro do parágrafo. E você escolhe a técnica e aplica. Beleza, gente? Tá lá o canal e o nosso site para ajudar vocês. Desenvolvimento. O desenvolvimento é onde vai estar a argumentação, também conhecido como antitese ou antítese. É aqui que você vai convencer o seu leitor. É aqui, meu amor, que você vai usar de todo o seu conhecimento incrível, maravilhoso de mundo para convencer o leitor da sua opinião em terceira pessoa. Tudo bem? Como que eu vou provar para o meu leitor que entender que só homem e mulher formam uma família? Qual que é o argumento que eu vou dar para ele? Qual que é o dado estatístico? Qual é a citação que eu vou colocar para provar para ele que isso não é uma evolução social, é um retrocesso? É aqui que eu vou fazer isso. Então, como que você pode deixar, uma pergunta que eu recebo bastante de vocês, como que eu deixo os meus argumentos, professora, mais fortes? Você pode trazer dados estatísticos, você pode trazer exemplos, você pode trazer fatos, tudo bem? Tudo isso você pode trazer, eu coloquei aqui, ó, citações de autores que tratam sobre a temática, não é verdade? Citações para deixar o seu texto. Quando você coloca uma citação na redação, a gente chama isso de argumento de autoridade. Você traz um argumento de autoridade, você fala assim, querido, não sou só eu que digo isso, não. Saussure já disse isso, tudo bem? Kant disse isso. Vocês gostam de Kant, né, gente? Vocês pegam a citação lá prontinha e falam, Kant disse isso, Freud disse isso. Pensa aí nos autores, você sempre coloca, eu tenho uma vontade de pegar a cara, esfregar no asfalto assim pra sangrar. Vamos lá. Deu pra entender o que tem que ter nessa argumentação? O que pode deixar os seus argumentos mais fortes? É óbvio que cada ponto disso daqui, gente, eu trabalho em aulas distintas. Eu estou passando uma base um pouco mais aprofundada para vocês, mas você deve estudar cada uma dessas partes e ainda dá tempo, tá super tranquilo e o importante, treinar a redação, né? Tem que entender isso daqui e praticar, treinar a redação. Não tem outro jeito de ir bem na redação se não treinar a redação. Não adianta, aprendi as técnicas, eu aplico no dia. Que falha, né? Que falha, né? Tá? Olha lá, conclusão. É o fechamento das suas ideias. É onde você vai fechar o seu texto. É onde você retoma a sua tese, sabe aquela que você escreveu lá na introdução? Mostrando para o seu corretor que você foi coerente ao longo do texto. Nada mais natural que você começar o texto com uma opinião e fechar o texto com a mesma opinião, não é mesmo, gente? Coerência na vida, temos que ter. Olha lá,
fechamento das ideias. E é também na conclusão que você aí, menino, moleque, moça, vai dar a solução para o problema, também conhecido como projeto de intervenção. É aqui que aqui que a gente avalia, né, a quinta competência da sua redação, vale 200 pontos, essa solução para o problema, tá? E aí, gente, alguns também chamam, né, isso de nova tese, que é a solução para mudar ali este problema que você abordou ao longo do texto. Então, se você está fazendo vestibular, se você está fazendo concurso público, é sempre interessante que você olhe o que o seu edital coloca lá para você. Por exemplo, a FUVEST, ela fala assim, não precisa trazer solução para o problema. Faça apenas uma retomada da tese e uma análise reflexiva e fecha o texto. Ponto, acabou. Tudo bem? Deixa eu fazer uma indicação aqui muito importante que já veio aqui na minha mente que eu não queria esquecer. Não coloque, eu não acho que você tenha espaço para ficar colocando citações para terminar o texto. Muita gente fala assim, professor, eu sei uma citação a respeito dessa temática. Onde você acha melhor eu colocar? No desenvolvimento, para deixar o seu argumento mais forte. Minha opinião, tá bom? Pode colocar na introdução? Pode. Pode colocar no desenvolvimento? Pode. Pode colocar na solução? Ah, eu julgo que não. Tudo bem? Você pode usar melhor essa citação para deixar os seus argumentos mais fortes e seu texto com uma nota melhor. Na solução, você já tem que retomar a tese, você já tem que propor uma solução para o problema, já tem muita coisa para você fazer. Ainda você quer colocar citação? Por favor, que fiquei sem ar. Tudo bem? Então, olha só. Fiquem atentos. Esse projeto de intervenção tem aulas específicas que eu falo só dele, gente. Tem que entender como que é esse projeto de intervenção. O aluno acha que é só falar assim, é preciso conscientizar a população de que esse problema precisa ser resolvido. Eu sei, amor. O que eu quero saber é como? Como resolver este problema, não é mesmo? Que tem que conscientizar a população, eu sei, eu quero saber como. Tem que criar o projeto de intervenção. Falar que precisa conscientizar a população não é projeto de intervenção, gente, é falar o óbvio. Desculpa, assim, dar um tapa na tua cara, jogar isso aqui na tua cara. A minha função é essa, eu não quero que você só me ame, mas eu quero que você me ame e me odeie ao mesmo tempo e tire uma boa nota na redação. Se você me odiar e tirar uma boa nota na redação, eu já fiquei mega satisfeita. Deu pra entender? A minha função aqui é te pirraçar, sabe pirraça? É isso que eu faço, eu tenho que te provocar pra você lembrar. Tá bom? Nada de conscientizar a população e não falar como. E eu falo sobre essa criação de projeto de intervenção bem específico no nosso curso. Tem live, tem um monte de coisa também no YouTube para você pesquisar lá com a gente, tá bom? Lá no Redação em Gramática Zica. Não deixe de se inscrever, hein? Olha só. Então, depois de saber toda essa estrutura, o que a gente faz? E agora? Organiza o pensamento, as ideias. Tem aulas que eu explico como organizar os pensamentos e ideias, né? Muitas vezes a gente não sabe como começar a redação, a gente sabe todas as técnicas. Eu sei técnica de introdução, eu sei o que tem que ter na introdução, eu sei as técnicas de desenvolvimento, de conclusão, eu sei o que tem que ter em cada parte. Mas muitas vezes a gente tem que entender que a redação, ela começa antes de começar a escrever, antes de saber as técnicas. Ela começa na organização do nosso pensamento, das nossas ideias. E é aí que pega. Tenho aulas específicas falando sobre isso também no nosso curso, beleza, gente? E acho que tem lá no canal também, hein? Olha lá, vai lá, Redação em Gramática Zica, canal incrível, canal maravilhoso, olha só. Aplicar as técnicas que você aprendeu e tirar uma nota excelente. Lembre-se sempre do seguinte, gente, redação não é dom, redação é técnica pura. Redação não é dom, é técnica pura. Você entende qual que é a técnica e aplica. Se você não sabe jogar vôlei, você não entra numa escolinha de vôlei, aprende a teoria do vôlei, aprende como que é uma manchete, um corte, um passe. Você viu que eu fiz o corte assim, né? Que o corte é assim, você viu que eu sei bem vôlei. Então você aprende todas as técnicas do jogo para depois fazer o quê? Ir pra quadra e praticar. Redação tem que praticar. Deu para entender? E, gente, comece a praticar desde já. É possível tirar uma boa nota ainda. Tem tempo até a prova chegar. Você tá aqui, você tá se dedicando, você tá estudando aqui com a gente nesse horário. Então, um beijo pra você e parabéns pela sua dedicação, gente. Não é todo mundo que consegue fazer isso não, tá bom? Um beijo, ó. Sinta-se beijado na... Você pegou esse beijo? Beijo sensual, esse beijo maravilhoso. Então não deixe de acessar o nosso site. Para quem tá aqui no Esquenta, eu já disse, tem cupom exclusivo de desconto para a nossa turma de agosto. Olha só, tem também o nosso canal no YouTube. Vai lá, já se inscreva, já passa para todos os seus amigos. Faz amigos, os amigos já se inscrevem aqui no canal dessa maravilhosa. Essa pessoa é muito sensual, gente. Ela é rebolosa. Olha só, tem também a nossa fanpage no Facebook e, claro, o meu Instagram. Vai lá ver meus stories, vai lá ver as loucuras que eu posto. É muita loucura, gente. Vou ser presa ainda, tenho certeza absoluta. Ainda bem que eu já tenho um ensino superior, coisa que você vai ter daqui a um tempinho
ali também, aí eu tenho o direito à cela especial, não é verdade? A gente vai estudando pra isso daí. Então, beleza? Foi pra isso que eu fiz a faculdade? Talvez tenha sido. Então tá bom, gente. Um beijo nesse seu coração. Foi um prazer incrível estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E a gente se encontra onde? Lá no nosso site, ou no nosso canal no YouTube, ou lá no Instagram, ou na fanpage, aonde você quiser. Eu tô em todos os lugares, tá, gente? Tô ali presente em todos os lugares. Eu tô com você, tá bom? Um beijo. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Tchau.